Essa casa foi projetada em 1942, terminada em 45, anos da guerra. Isso tem que ser levado em conta, é muito importante, porque foi um tempo em que se construiu pouco, se construiu muito pouco. E nesse tempo, a arquitetura moderna não era popularizada. Havia poucos arquitetos modernos trabalhando em São Paulo, com clientela própria. Então, na verdade, há vários tipos de palacetes. Há um que é de muito luxo, que é mais ou menos inspirado nos hôtels particuliers de Paris, que são mais urbanos, são famílias que têm mais social, mais atividade social. E outro tipo que é a casa um pouco semi-rural, onde havia uma separação maior da vida privada com relação aos empregados, onde havia hora para tudo. E o importante nessas casas era a implantação também em meio a jardins, todos os tipos dessas casas, que foi uma renovação em São Paulo. Sobretudo esse casal é um casal emblemático, porque é a filha de um imigrante casando com um quatrocentão. Foi a primeira aliança que houve entre a fortuna saída da indústria e da grande agricultura junto à fortuna ou a um renome das famílias tradicionais. E eles, quando foram fazer sua casa, evidentemente quebraram a cabeça. Que tipo de casa? Tem que ser uma casa solarenga grande. Embora a gente não tenha filhos, tem que ser uma casa patriarcal. Olha, aquela casa era uma maravilha. Tinha uns funcionários muito escolados, porque minha tia, a nossa tia, era muito exigente e era muito sociável. O casal recebia muitíssimo gente do estrangeiro e do Brasil. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, então é por isso que eles me acolhiam, porque lá era um museu, né? Não podia se mexer em nada, não podia quebrar nada, mas eles me permitiam convidar amigos no fim de semana, mas no jardim, não dentro de casa, no jardim. Houve talvez uma escolha política. Se optou por um partido arquitetônico e um estilo próprio do neo-renascimento, um estilo próprio de vilas ricas italianas. Esse partido foi comum na Europa, não só na Itália, no final do século XVIII, XIX. Paris tem muito desse esquema, das ruas terem grandes muros, e atrás do muro um pátio, e lá atrás do pátio a casa. Esse grande pátio na frente, então, era o distribuidor, localizando, evidentemente, a parte residencial, a parte nobre nos fundos, a parte de habitação de repouso seria a esquerda. E à direita, onde tem um arco grande onde se passa, ali seria a parte de serviço. Essa era a parte da cozinha e onde tem o restaurante hoje em dia. E aqui tinha os quartos das camareiras, depois tinha copeiro,
Tinha cozinheira, ajudante cozinheira, lógico, mordomo. Era italiano. Não, o Dimitri. Não, era grego, o Dimitri que era grego. Ah, grego. Conforto ninguém despreza, de modo que, evidentemente, não tinha sofá de palhinha aqui para ele passar a tarde. Era um sofá, talvez o Chesterfield de couro e tal. E móveis antigos para dizer que ele era de uma família que usava aquilo. Ele se encantou por Cupricheré, né? E tem o retrato da mulher, que é muito bonito. Fábio Prado, na verdade, foi um prefeito extremamente importante. Fábio Prado foi prefeito de São Paulo no começo da gestão de Getúlio Vargas. Foi durante os anos 34 a 37, quando era governador do estado Armando de Salles Oliveira. Ele se ocupou muito das finanças da prefeitura e do planejamento urbano da cidade, que estava em pleno crescimento. E nisso ele apoiou-se no plano das avenidas de Prestes Maia, que data de 1929. Então o que ele fez? Deu início à abertura dessas avenidas. Avenida Rebouças, Avenida 9 de Julho. E ele também criou, que foi talvez a criação dele de mais impacto, foi o Departamento de Cultura e convidou Mário de Andrade para ser o chefe do Departamento de Cultura. Foi na sua gestão que foi criada a Biblioteca Municipal, não só criada, como o início da construção. Então, pensando no local que ele escolheu para fazer sua residência, é oportuno lembrar-se dessa vocação que ele deu à cidade para crescer em direção à região sudoeste. O próprio Jockey Club, que ele era muito ligado e que antecedeu a construção dessa casa, já estava nessa mesma direção. Em 1942, né, que ele foi construído, nós já tínhamos a arquitetura moderna, grandes plantas de residências, né? Prédios importantes, as casas de Rino Leve, do Warszawski, mas eu diria que é uma persistência cultural e é uma tradição interessante. A burguesia, tanto europeia como no Brasil, ela se identificou muito com esse tipo de casa, que se baseava inclusive nas moradias da aristocracia, nos estilos de época, ou históricos, ou regionais, de cada um do seu país. De modo que surgiu essa casa, que é a única de São Paulo, e a única que tem assim um jeito diferente e tal. Eu mesmo presenciei 2 vezes as pessoas passando na rua e a senhora fazendo sinal da cruz, pensando que fosse igreja. Nos acabamentos não tem ostentação, que os Matarazos da vida lá na Avenida Paulista tiveram, de trazer, por exemplo, balaústres de mármore torneado da Itália. Isso daí é de cimento, pintado de cal. Não houve requinte de acabamento. Tijolo, cal e areia, não tem nada de especial. O que é de especial foi o partido arquitetônico, a mensagem.